que começaram a surgir na França, quando começaram a se distribuir para o resto do mundo, eles também foram perdendo o seu cunho simbólico original. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a figura da eremita, originalmente, ela não era um senhor de idade que carregava uma lanterna acesa na mão. Originalmente era um senhor de idade que carregava uma ampulheta na mão. E por que houve essa alteração simbólica de um homem carregando uma ampulheta para um homem carregando uma lanterna? Isso é muito simples de explicar. Quando um artista pegava uma prancha, pegava uma madeira do entalhe da xilografia e tinha que, a olho nu, reproduzir aquela imagem do artista, que muitas vezes era feita de uma maneira muito rústica, ele olhava para a figura e falava assim: que raios o cara desenhou aqui? O que é isso na mão da figura? O que ele está segurando? E começar a alterar a estrutura simbólica dos arcanos, e automaticamente novas narrativas surgiram. É muito interessante porque o homem que tem uma lanterna, que procura, que representa o saber, que representa o conhecimento, a prudência, e o homem que tem a ampulheta, eles são até ciclos próximos, alegorias próximas, mas o homem da ampulheta representa o tempo, e o homem da lanterna representa a sabedoria. Então são coisas que podem até se casar, e que na verdade elas podem combinar, mas são distintas. A palavra narrativa vem de narrar, que quer dizer então contar uma história. Podem ser acontecimentos que não têm necessariamente a ver com a realidade. E dentro dessas histórias existem os símbolos. A palavra símbolo vem de simbolon, que em grego significa integrar ou unir. Qual é o papel dos símbolos em todas as culturas, mitos, religiões, arte? É integrar. Quando você vê uma tela, você pode fazer uma interpretação. O artista pode ter um significado ou não. Mas existe uma intenção simbólica. Muitas vezes você projeta em cima daquela imagem aquilo que você sente que é análogo e essencial para você. Quem, por exemplo, aqui já assistiu um filme com amigos ou familiares e você ficou tocado com aquele filme e os outros não estão nem aí. Aí você fala: mas esse filme foi tão impressionante, tocou tanto a minha pessoa, falou tão profundamente a minha alma. Como é que a outra pessoa foi insensível ao filme? Porque aquela história, aquele símbolo, aquela narrativa, ela tem um componente simbólico que diz respeito à tua pessoa. Por isso que é muito interessante quando você, por exemplo, conta contos infantis, contos para crianças. As crianças, elas pedem, até inclusive contos meio macabros. Quanto mais macabro, sanguinolento for o conto, mais impressiona a criança e mais chama a atenção dela. Esse conto dos irmãos Grimm, que foram muito responsáveis pela proliferação de contos, que nada tem a ver com esses contos inocentes que nós conhecemos hoje, Chapeuzinho de Bebê, Proteção de Neve, Bela Adormecida, eram contos carregados de motivo, de sangue, de violência, de invasão, e que foram recontados para se adaptar ao mundo da criança. O mesmo acontece com a questão dos símbolos. Um outro exemplo muito clássico do tarô é que as pessoas, por exemplo, veem a roda da fortuna hoje, nos baralhos modernos, no topo uma esfinge. Uma esfinge no topo da roda. E antigamente, a representação era de um rei com orelhas de águia. Olha como é que a simbologia se alterou em função dos artesãos reinterpretar as imagens. O mesmo acontece com a questão das nossas histórias. Nós contamos, por exemplo, nós ouvimos uma história contada por alguém, nós vamos contar para outra pessoa, quando chegar na quinta pessoa, a história está totalmente contada diferente. Totalmente diferente do que foi contado pela primeira pessoa. Porque quanto mais você se afasta do centro simbólico, mais abstrato se torna o conteúdo. Seja na forma alegórica, na forma da narrativa, seja na forma da arte. Vocês agora há pouco tempo viram na televisão
encontraram uma Mona Lisa, né? Que estava escondida num porão de um museu. É próximo? É próximo. Mas não é a Mona Lisa de Da Vinci. Era de um aluno dele. Se você comparar os dois quadros, você vai perceber que o traço dos artistas podem ser similares, porque o traço artístico da época renascentista é dele. Mas vocês vão ver caracteres diferenciados, porque cada artista tem a sua pincelada. Assim como cada narrador, cada contador de história, tem uma maneira de contar a história. Um outro exemplo clássico. Vocês têm os 4 evangelistas. É a mesma história que é contada por óticas diferentes. Podem ter elementos que se cruzam e casam. Mas, na verdade, eles são experiências, né? Percepções diferentes daquela história. Isso também é uma característica da questão da narrativa. O observador, ele capta aquilo que toca a pessoa dele. E ele só pode traduzir e transmitir aquilo que tocou a pessoa dele. Aqui temos alguns exemplos muito interessantes, né, de baralhos que eu selecionei para vocês poderem perceber a importância de alguns contos e histórias através dos arcanos. Aqui vocês veem baralhos até muito inocentes, né? William Child, que é o Criança Interior, você tem o tarô do Gato Potter, você tem o tarô mitológico, o tarô fantástico, você tem o tarô ali, as duas últimas figuras do mitológico. Vocês percebam o seguinte: hoje é praticamente possível você pegar, agregar qualquer tema ao tarô. Eu quero fazer um tarô de upologia, de espécies extraterrestres. Você pode fazer. Eu quero fazer um tarô só de insetos, já existe. Eu quero fazer um tarô só de pontos turísticos do planeta Terra. É possível. Porém, o que se faz de perguntar hoje é o seguinte: quando você vê uma imagem de uma cadeira, uma imagem de uma mesa, eu falo assim, a cadeira, ela teoricamente pode ter 4 pernas na cadeira clássica, assim como uma mesa clássica pode ter 4 pernas, uma mesa pequena. Mas quando você bate um olho numa mesa, numa cadeira, você mentalmente sabe distinguir uma coisa da outra pelo design, pela forma, porque existe um modelo original. E você, quando criança, aprende a distinguir uma cadeira de uma mesa. Quando você vê uma imagem, por exemplo, de um arcano do tarô, essa imagem, ela na verdade, ela tem que ter caracteres do seu original. Porque hoje o que está acontecendo é que eles estão criando tarôs muito bonitos, artisticamente muito atraentes, visualmente comercializáveis, extremamente provícuos na questão de arte, de detalhes, mas não tem mais componentes simbólicos originais. Aí você vê, por exemplo, um mago que deveria estar com o braço levantado, outro descido, totalmente cruzado os braços, ou numa posição que ele está de costas. Aí, em algum lugar do mago tem uma figura feminina. Quer dizer, eu até digo para todos os alunos, todas as pessoas que estudam tarô, se você bate um olho numa imagem do tarô, não vê o título da figura, e não é capaz de identificar aquela imagem do arcano, aquele baralho deixa de cumprir seu papel simbólico. Porque você não consegue ter uma resposta. Aí você vai falar, mas esse baralho não funciona, esse baralho não serve? Serve, só não pode ser considerado oficialmente como um tarô. Porque o tarô tem traços simbólicos peculiares. Aqui, por exemplo, vocês veem uma coisa interessante. O Chapeuzinho Vermelho, tá? Ele é uma figura que não tem uma aproximação propriamente dita de um arcano. Ele é um baralho temático, o que a gente chama de baralho transcultural, porque ele agrega um tema, e esse tema, na verdade, ele afasta
simbólico em detrimento, e a pessoa acaba não conseguindo se prender ao símbolo, ela simplesmente se prende à arte. O gato de botas, por exemplo, é um outro exemplo. Você pode até identificar que, por exemplo, o gato de botas tem lá os 4 elementos, tem a taça, tem o disco, o pentáculo, tem a lança, tem a espada, tem em cima dele, da cabeça dele, a linha escada, que é o símbolo do infinito, e você consegue identificar até aí. Tá? Mas será que se nós tirássemos esses 4 elementos, a espada, o pentáculo, a copa, o bastão e a linha escada, seríamos capazes de identificar que é aquele arcano do mar? Seríamos de fato capazes de identificar? Então, eu estou colocando para vocês aqui que existe uma preocupação hoje mais com o valor estético do que necessariamente o valor simbólico. E o mesmo vale em qualquer história que se conta. Se você pega, por exemplo, a história de Arthur, do rei Arthur, a história que nos chega do rei Arthur é uma história cheia de mitos. Se você pega a história do rei Arthur originalmente, é de um homem que dirigia uma clã, que dominava uma clã na antiga Bretanha, e era praticamente selvagem. No entanto, transformaram ele num rei praticamente apoteótico, que tirou a espada da pedra, que foi instruído por Merlin, um mago que tinha poderes especiais. Quer dizer, todos os heróis do passado ganharam um status, ganharam agregado poderes especiais para se tornarem grandes. Só se podia passar essas histórias para frente se essas histórias impressionassem o povo. Quanto mais você aumentava a história daquele herói, ou daquele santo, ou daquele personagem social daquela cultura, se você falasse que matou 10 dragões, aí alguém falava, não, tem um outro que matou 30. Não, um outro que montou no dragão e está voando. Quem viu Ben-Hur, a lenda de Ben-Hur, é um exemplo clássico.